tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, a busca do Galo por um treinador, Igor Rabelo sendo oferecido para times brasileiros e o futuro de Luiz Araújo, que interessa a Cruzeiro e Atlético. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Hora de falar sobre o futuro de Luiz Araújo, atacante do Flamengo, que perdeu espaço especialmente nessa temporada, apenas 3 aparições, que somadas garantiram a eles míseros 127 minutos em campo. Nenhum gol, nenhuma assistência. Pois bem, o Luiz Araújo interessa ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. O grande entusiasta da ideia no Galo era Jorge Sampaoli. O Atlético chegou a apresentar uma proposta de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Flamengo considerou a oferta extremamente baixa e nem deu sequência às conversações. Em relação ao Cruzeiro, esse nome interessa desde o ano passado, quando o time era comandado por Leonardo Jardim. Não houve uma proposta recente do Cruzeiro. Essa informação me foi garantida por uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A tendência é que o atacante permaneça do Fla, ainda que não seja um protagonista com o Felipe Luiz. Tudo porque o Flamengo entende que o Luiz tem seu valor e só aceitaria negociá-lo por cifras acima dos 10 milhões de euros. Com uma observação importante, para fazer negócio com o Cruzeiro, certamente o Flamengo exigiria ainda mais caro, depois de toda a dificuldade criada pelo Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, em relação ao negócio por Caio Jorge. Hora de falar sobre Igor Rabelo, o jogador do Fluminense que está encostado. Ele havia sido contratado do Atlético Mineiro no ano passado, no mês de agosto. Desde então, míseras 6 partidas, 4 em 2025 e 2 nessa temporada. O Igor Rabelo jogou as 2 primeiras partidas do ano como titular, depois são 8 partidas seguidas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nem sequer um minuto. Até por isso, o empresário dele foi liberado para procurar clube e o Igor Rabelo tem sido oferecido para alguns times brasileiros, um deles o Santos. Já dá para cravar que o Peixe não tem a intenção de contratar. E o motivo é aquilo que o afasta de vários outros clubes. O Rabelo custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, perto dos R$500 mil mensais. Diante desse cenário, vai ficar mais difícil para o Fluminense encontrar interessados, a menos que ajude com parte dos vencimentos. O contrato do Igor Rabelo com o Flu só se encerra em dezembro de 2027. A última sobre o tricolor carioca, vitória por 3-1 contra o Bangu nessa segunda-feira. O Flu chega a abrir 3-0, um dos gols de Paulo Henrique Ganso, toma o gol no finalzinho e se classifica para a semifinal. Teremos Fluminense e Vasco em um lado, Flamengo e Madureira do outro. Hora de falar sobre a busca do Clube Atlético Mineiro por um treinador. Quem vai assumir o lugar de Jorge Sampaoli? O que a gente sabe é que vai ser um técnico estrangeiro. Nesse momento o Galo trabalha apenas com a possibilidade de treinadores gringos. Alguns nomes já estão descartados. Por exemplo, Carlos Carvalhal entende que não é hora de sair da Europa, ainda que desempregado ele agradeceu o convite e não aceitou. Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, tem contrato com o Al Rayyan e sua multa rescisória é de 32 milhões de reais, dá para descartá-lo. Pedro Martins, torcedores do Galo invadiram as redes sociais do treinador português que trabalha no Algarrafa e ele ficou bastante contente com a mobilização, mas hoje, para tirá-lo do time do Catar, há necessidade do pagamento de uma multa de 25 milhões de reais. Com detalhe, o contrato se encerra na metade do ano. O Atlético pode tentar convencer o Algarrafa a cedê-lo por cifras inferiores. Por 25 milhões, dá para dizer que não há a mínima chance dessa história avançar. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo e do Benfica, desempregado desde setembro do ano passado, é uma solução bem mais tranquila. Gustavo Acostas, que é treinador argentino, 62 anos de idade, do Racing, foi sugerido, mas não causou grande empolgação. A gente deve ter uma definição sobre o novo técnico do Atlético até o fim dessa semana. O Atlético está se preparando para enfrentar o América. Jogo de ida, semifinal é domingo na Arena MRV. E o Galo, nos bastidores, trabalhando para ter o seu novo técnico. Quem vai ser o novo comandante atleticano? Quem atualiza tudo do Galão da Massa no Rádio Esportes é o repórter Pedro Abílio. Terçou com carnaval e com informação, Abílio. Abraço para você. Bom dia, Pedro. Fala aí, Thiago. Um abraço para você também. Bom dia a todo mundo que tá com a gente neste Rádio Esportes.
Esportes. O Galo que está comandado a princípio por um interino para as semifinais do Campeonato Estadual. Pois é, finalizando esse período de descanso, nessa terça-feira, o último dia de folga de carnaval, de 3 dias seguidos que os jogadores tiveram para descansar. E esperava-se, né, uma pressa maior, como aconteceu nos últimos intervalos entre trabalhos de treinadores no Atlético. Mas a dificuldade do mercado, a imposição financeira, a situação também de não encontrar no futebol brasileiro, neste momento de imediato, um novo nome para comandar a equipe depois da saída do Jorge Sampaoli, dificulta a pressa nessa situação. Portanto, o discurso de cautela segue sendo adotado pela diretoria antes de definir o novo nome. E aí acontece essa situação, né, de possivelmente o Atlético jogar contra o América no próximo fim de semana, outra vez comandado pelo Lucas Gonçalves. Fato é que ele deve estar amanhã, às 4 da tarde, na Cidade do Galo, com os jogadores, quando acontece a reapresentação. O Atlético vai ter a seguinte programação antes de enfrentar o América no domingo, na Arena MRV. Amanhã às 4 horas, depois na quinta, sexta e sábado pela manhã, as atividades que antecedem o primeiro jogo da semifinal. Lembrando o seguinte, o Atlético, para este compromisso, deve iniciar entre amanhã e quinta-feira a comercialização dos ingressos para essa primeira partida na Arena MRV. Segue aquela informação valendo, viu, Thiago, sobre os portugueses, 3 nomes, um deles o do Bruno Lage, e há também um argentino no jogo, lembrando que foi oferecido o Gustavo Costas, mas este nome, né, é apenas uma confirmação de que de fato foi apreciado ali pela cúpula, mas há uma lista final com 4 nomes a serem determinados pela diretoria qual será a grande prioridade. O fato, Thiago Reis, e aí para os comentaristas do Rádio Esportes, é que o Atlético nos últimos anos teve apenas, aliás, desde 2010, quando a gente considera um levantamento de um calendário mais completo de jogos e com treinadores que passaram a atingir esse patamar que eu vou citar agora, 50 jogos. Houve muitos trabalhos. A gente pode até listá-los aqui se você quiser, mas apenas 6 trabalhos ultrapassaram ou chegaram a essa barreira de 50 partidas no comando técnico do Galo. E esse desafio é importante porque o Atlético tem esse discurso, né? Quer ter um trabalho longevo. Já tinha oferecido 1 ano e meio de contrato para o Sampaoli, até 2027, na verdade, né? Quando ele chegou no ano passado em setembro, e agora tem essa intenção também de oferecer um contrato mais longevo para outros treinadores ou para o próximo técnico do Atlético. Quer a lista, Thiago? Quero os que passaram aí de 50 jogos. Vamos lá. Gabriel Milito, o trabalho dele passou de 50 jogos. Com direito a 2 finais. Com direito a 2 finais e com direito a 12 desses 50 jogos, os 12 últimos sem vencer, né? Ele ficou 12 de jejum até cair, em dezembro de 2024. E aí tivemos o trabalho de 2021 do Cuca. Este também passou de 50 jogos, 71 partidas entre aquela temporada em que o Atlético foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Foram 287 dias no comando técnico do Atlético. O trabalho anterior a atingir essa marca foi o do Levir, que sucedeu, né, o Paulo Autuori depois daquele trabalho longevo também do Cuca. O do Levir Coupe, naquela temporada 2014. De 2014, foi de 580 dias com 109 partidas. Ele ultrapassou bastante, inclusive, essa marca. Mas aí já tem um hiato de 6 anos entre um e outro, Entre um e outro já há esse hiato importante. E aí o Cuca, anteriormente, né, chegou em 2011, saiu no fim de 2013. Foram 866 dias, 152 jogos. Antes deles, Dorival Júnior, 52 jogos, e o Lucha em 2010, que fez justamente 50 jogos. Então são 6 trabalhos que conseguiram chegar ou ultrapassar essa marca de 50 partidas no comando. E aí estamos falando da diretoria atual, que o clube virou SAF, estamos falando de diretorias passadas. Me parece que há um problema crônico no Atlético quando o assunto é treinador. E aí eu vou até rolar a bola para os comentaristas para tentar um diagnóstico. São escolhas equivocadas? É a precipitação, às vezes, em encerrar um trabalho, em se desligar um treinador? Porque está muito claro, os números dizem isso, da dificuldade de um projeto longevo no Atlético. E alguns deles, Sampaoli teve 2 ou 3 anos de contrato. Isso, 2 anos e meio, né? Meia temporada. Até o fim de 27. Sabe assim, sabendo, todo mundo sabia, quer dizer, todo mundo não, né? Aqui a gente já, né, o histórico, da maneira como vai, não ia muito longe, mas tentou-se. Ô Edu Panzi, qual a avaliação que você faz? E aí não dá só pra colocar na conta do Sampaoli, não dá pra colocar só na conta dessa gestão. É um problema crônico, quase que estrutural, histórico no Atlético. Ninguém firma ali 3, 4 anos de trabalho no comando do Galo. Edu, bom dia. Tudo bem, Thiago, um abraço pra você. 3, 4 anos, eu tô pra te dizer de Série A e Série B que 80 a 90% dos clubes ninguém firma 3, 4 anos, né? Isso é um problema cultural do futebol brasileiro. E 50 jogos, eu tô pra te dizer que dos 40 clubes de Série A e Série B, certamente mais da metade tá no mesmo nível aí, na mesma toada do Atlético em relação ao trabalho de treinador. E pra mim o que tá muito claro é que o projeto esportivo da maioria absoluta dos clubes no futebol brasileiro é ganhar.
ganhar jogos, ganhar competições, e quando isso não acontece, quando o resultado não vem, a troca de trabalho a primeira a ser feita é do treinador, você não tem condição de trocar o elenco, né? Você pega aí dos 6 que o Pedro Abílio citou, o Cuca em 2013, né, Abílio? Isso. Foi campeão. O Levi de 14 foi campeão. O Cuca de 21 foi campeão. O Milito, de 24, 2 finais, Libertadores e Copa do Brasil, quase bateu campeão. Então tudo ligado ao resultado. O Dorival de 11 salvou o Atlético ali de rebaixamento, se eu não estiver enganado, né? Foi alguma coisa assim próxima disso. Salvou lá em 10, depois ficou em 11, aí depois no final de 11 o Cuca assume e segue 12 e 13. Então tudo tá atrelado a resultado, a conquista, e se não dá certo, troca-se o trabalho. E recentemente... Aí eu falo da atual gestão, desde que assumiu, acho que ainda não chegaram ao ponto crucial, que é o perfil do técnico. Porque se você pegar desde 2021 para cá, as alternâncias, elas deixam muita dúvida em relação ao perfil, né? A exceção de Cuca e Turco, que eu entendo treinadores com perfis semelhantes, aí você tem uma alternância de Cudê para Filipão, não tem nada a ver um com o outro, de Filipão para Milito, que não tem nada a ver um com o outro, de Milito para Cuca, e depois de Cuca para Sampaoli, assim, são coisas que sinceramente não batem, e isso para mim é um grande problema, porque a cada troca é uma ideia diferente, uma forma de jogar diferente, e o maior prejudicado com isso tudo é o grupo, é o elenco, é o Atlético, né? Porque se o elenco tem que mudar o jeito de jogar, jogador fazer função durante 6 meses com um, durante 4 meses com o outro, depois mais 5 meses com o outro, não há clube que resista, não há jeito de jogar, não há futebol que resista a isso. Então é urgente que o Atlético defina um perfil a ser traçado, porque as trocas de treinadores elas vão seguir, repito, não é uma exclusividade do Clube Atlético Mineiro, é a maioria absoluta dos clubes do Brasil, é uma cultura do futebol brasileiro. Mas se você tem essa cultura, que pelo menos você siga uma linha de jogo, né? Uma linha de ideia de jogo, de perfil de treinador, para que não seja quebrado tanto essa identidade de jogo de um time de futebol. E por isso eu acho que o Atlético tem que agir com muita calma, e pode agir com calma, Thiago, porque tem uma comissão técnica fixa muito competente. Volto a falar aqui, o Lucas Gonçalves é muito bom de serviço, tem a confiança do grupo, do elenco. Não estou dizendo que o Lucas Gonçalves tem que ser efetivado, acho que nem é bom para ele nesse momento de tanta pressão, mas ele é bom a ponto de dar ao Atlético, a diretoria, tempo para escolher, tempo para trabalhar, para entrevistar profissionais, para chegar a uma conclusão e para traçar um perfil. Passou da hora de o Atlético traçar um perfil de identidade de jogo, de futebol, para quando for trocar de treinador, eu repito, vai acontecer mais vezes, não se quebre tanto a identidade e o time não tenha que refazer tanto o modelo de jogo. Acho que esse é o grande problema, ou tem sido um grande problema de boa parte dos clubes brasileiros, mas como a gente está falando do Atlético, o problema é do Galo. Olha, Oliveira, o problema é do Galo, é um problema atual, o cenário tá aí despontando com o Atlético mais uma vez no mercado em busca de treinadores, e eu falava ontem com uma pessoa do futebol, viu, Edu e ouvintes do Rádio Esportes, é um combo muito grande de fatores para se escolher um treinador. E muitas vezes, o principal, ideia de jogo, esquema tático, qual que é o ambiente, ele gosta do elenco, ele conhece o elenco que ele vai ter em mãos, eu vou ter que chegar a trazer aqui o cara para contratar 6, 7, 8 jogadores numa janela. E muitas vezes nada disso é levado em conta. Olha, Oliveira, e a gente, além de tudo isso, a questão cultural, o problema de, acho que 2 ou 3 anos pra cá, gravíssimo, de não formarmos novos treinadores. E aí é uma outra discussão, outros fatores, que o Brasil tem dificuldade clara em revelar novos treinadores. Em meio a isso tudo, o Galo em busca de um novo comandante. Ale Oliveira, bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros, e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Aqui no Brasil, de modo geral, se o treinador ele compra tempo com resultado. Essa é uma realidade muito comum. Você falou dos novos treinadores, né? Que muitas vezes não tem nem espaço, né? A paciência com um novo treinador brasileiro é muito diferente da paciência que se tem muitas vezes com um novo treinador estrangeiro. A gente viu aqui no Brasil vários treinadores que estavam ali no seu início de carreira, que vieram de fora e que contaram com... assim, não vou dizer com a colaboração, mas com a paciência muito maior da imprensa e da torcida, né? E também isso dificulta muito o surgimento de novos treinadores, como por exemplo o Guanais, né? Que é um treinador dessa nova geração e que é muito bom, né? E no caso do Atlético, é curioso, né? Que se você for analisar, vai pegar um recorte dos últimos 5 anos, o time foi muito bem, o clube foi muito bem, né? Você tem aí brasileiro, você tem Copa do Brasil, você tem final de Sul-Americana, você tem final de Libertadores, você tem final de Copa do Brasil, você tem 5 títulos, você tem 6 seguidos, né? Mas tô falando no recorte de 5 anos, você tem 5 títulos estaduais. Então, até na comparação com o rival, você não pode achar que tá tudo ruim. Principalmente que nesse período, né, o Tiagão, o Palmeiras e o Flamengo começaram a investir cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais.
Mas realmente falta aí como disse o Edu, falta uma convicção. Você falou aí das escolhas. O que acontece na maioria das vezes, e no Atlético não é diferente, é o cara colocar, não sei se você já fez isso, né? Colocar o copo atrás da porta ali, você fica com a orelha ali no copo, já viu? Ouvir a conversa. Ouvir a conversa. E o pessoal fica ouvindo a conversa da torcida, da imprensa, pra ver qual é o clamor popular, pra ver se contrata, se demite, quem contrata, né? E aí não tem como ter convicção. Foi assim que contrataram o Sampaoli. O Sampaoli vinha de alguns fracassos consecutivos, evidentemente boa parte da torcida. Aliás, o próprio Sampaoli fala na coletiva de apresentação: eu sei que não me queriam aqui, me trouxeram porque a torcida exigiu. Exatamente. E aí boa parte da torcida que pediu, o Sampaoli não é boa parte da torcida que pediu o Sampaoli, mas um grande percentual dos torcedores que pediram o argentino não estão acompanhando a carreira dele nos últimos anos. Porque também se tivesse, não pedia. Tem aquela memória afetiva, para quem tem Facebook, não sei se alguém tem ainda, que tem lá, 10 anos atrás, que aparece, memória de 5 anos atrás, não sei o quê, foram nessa daí e pediram o São Paulo. Não viram que ele tá fracassando, mas faz tempo que ele tá fracassando. E aí a direção, sem convicção, como a gente tava reforçando aqui, foi lá e falou, já que vocês pediram, vamos continuar. Aí no fim do ano, depois daquela palhaçada lá na Sul-Americana, na decisão, e a campanha muito ruim no Brasileiro, e aí, fica com o Sampaoli ou não fica com o Sampaoli? Dá poder pro Sampaoli ou não dá poder pro Sampaoli? Porque dar poder para o Sampaoli, por exemplo, era negociar o Hulk, era negociar o Scarpa, era ficar com o Rony, né? Isso era dar poder pro Sampaoli. Botou o copo atrás da porta, a torcida, uma parte falou, não, tem que dar tempo pro homem, que o homem vai resolver, vai fazer uma limpeza, não sei o quê. Passou aí, nem 2 meses, já mandou embora de novo. Porque daí a mesma torcida tava, não dá mais, Sampaoli realmente não dá mais e não dá mais. Essa é a convicção, é botar o copo atrás da porta e ouvir o que a opinião pública, a imprensa tá falando. E assim, a chance de dar errado é gigantesca. Por exemplo, o Claudião trouxe a informação aqui, né? Que a chance de você ter um treinador estrangeiro é maior do que quase certo. São 4, 3 portugueses e um argentino. Isso. Que também não tem que ser estrangeiro. O cara tem que ser bom. Tem vários estrangeiros que são bons e tem outros brasileiros que são bons e tem ruim para todo lado. No caso do elenco do Atlético, o Lucas Gonçalves, ele tá dizendo para nós claramente que é o seguinte: faça o simples. Faça o simples, coloca os melhores pra jogar, cada um na sua posição, não inventa 3 zagueiros se você não tem nenhum zagueiro, faz o simplesinho, cara, acomoda os caras, que eles vão se virar bem. Você traz um treinador estrangeiro, os exemplos que a gente tem aqui, inclusive no Atlético recente, eles são muito autorais, eles querem ter a assinatura deles, eles querem ganhar do jeito deles, não é vamos ganhar do melhor jeito para esse elenco. Tem que não. carimbar a escalação. Carimbar. Então, não sei se seria ideal, a temporada já tá aí. Esse cara vai pegar o time, sei lá, na 4ª, 5ª rodada do Brasileiro, talvez numa final de Campeonato Mineiro. Será que é o ideal? Será que é o perfil que esse elenco precisa? Ou o treinador estrangeiro, ele tá mais isento de crítica porque a torcida não acompanha o cara, não sabe quem é o cara, né? Então eu tentaria uma solução daqui, um treinador que tivesse o perfil de não ser um grande inventor, um professor Pardal. Efetivar o Lucas tá fora de cogitação, gente? Eu acho que nesse momento tá, tanto que o Atlético tá à procura de um treinador. Mas se ganha do América bem aí, Edu, tá? É Campeonato Mineiro, Thiago. É o América, tem que ter calma, não pode se empolgar. Eu também gosto muito do Lucas, mas é por isso que eu até fico com receio dele assumir por conta de Itabirita e América. E aí a pressão, se perde 3 na sequência, vira o estagiário. Você concorda comigo? Vira o estagiário. Eu não sei se vocês viram uma resenha do Flávio Prado compilhado esses dias sobre treinador, vocês chegaram a ver? Não vi, não. O Flávio Prado fez uma pergunta que foi interessante. Eu vou fazer pra vocês aqui. Me fale o nome de 3 treinadores brasileiros medianos. Ney Franco. Wagner Mancini. O Mancini tá no... Seabra. Tá, 3 anos. Você acha que esses 3 tivessem 2 anos dirigindo o Benfica, eles seriam campeões portugueses? Eu acho que sim, acho que tem chance. Eu tenho quase certeza que eles seriam. Chance tem, porque o Portugal tem 3 times. Eu tenho quase certeza que eles seriam campeões. Até o Bernardo, meu filho de 10 anos, tem chance. Em Portugal, por que ele qualquer um tiver nos 3 ali tem chance. Então, por isso que eu tô falando. Porque aqui no Brasil é muito difícil, cara. Óbvio. Se você dirige o Benfica, a chance de você ser campeão português... A nota de corte aqui é muito mais alta. Ela é enorme. Aí o brasileiro olha pro técnico. Onde quer chegar. Aí o brasileiro olha pra um técnico que ganhou no Benfica e fala, esse ganhou o campeonato português no Benfica, esse cara é bom pra caramba. Aí chega aqui, vai ter dificuldade. Não, mas a gente não traz o que ganhou o Benfica, não, só. A gente tá contratando o do Estoril, hein? Você viu aquele cara do Estoril, o do Braga? Nossa, você já viu o estádio do Braga? O cara joga pra 5 mil pessoas lá. O que acontece? Por que o treinador português ganhou cartaz? Há de se dizer que tem uma escola importante de formação em Portugal, eu acho que os treinadores portugueses são melhores. Não é ocasional, não. É só uma resenha pra fazer refletir. Você pega os portugueses que ganharam aqui, eles ganharam com quais times? Com os bons, né? Flamengo, Palmeiras e o Botafogo milionário.
Aí você pega os que não foram portugueses que ganharam nos últimos anos, que ganharam com equipes qualificadíssimas, os brasileiros. Mas também tivemos brasileiros, argentinos que passaram nos milionários e não arrumaram nada. Não conseguiram, é isso que eu tô falando, cara. Então existe os ótimos treinadores, mas existe os ruins também. Aí entra nisso que você falou. Não basta olhar só pra Portugal e qualquer treinador só porque é português é bom e vai ser melhor que os daqui. E qualquer treinador que seja argentino, aliás, eu já falei aqui, não é nenhum tipo de xenofobia, não é nenhum tipo de achar que não serve. Eu acho que o Atlético precisa dar um tempo de treinador sul-americano, que não seja brasileiro, evidentemente. Precisa dar um tempo, eu acho então você quer o português. Tá desgastado. Se for um estrangeiro, talvez seja atravessar o Atlântico e trazer um português. Eu acho que o argentino, o uruguaio, o sul-americano é que tá desgastado. Pela cultura que se criou no futebol brasileiro, eu concordo com o Alê. O treinador estrangeiro ele é menos cobrado. O treinador brasileiro, Thiago, ele assume um clube grande para segurar o emprego dele. Ele não pode colocar o que ele pensa de futebol nos primeiros 6 meses, no primeiro ano. Sabe por quê? Porque se der errado, ele vai ser demitido. O estrangeiro, ele já chega colocando o que ele pensa de futebol. Porque se ele for demitido, sabe o que acontece? Ele pega um avião e no outro dia tá no país dele. E uma bela grana. Sim, e pega a grana da multa. Então acho que há uma paciência muito maior com o estrangeiro do que com o treinador brasileiro, que eu repito, temos bons treinadores aqui, temos alguns com filme bem queimado e outros que estão surgindo. Você falou do Guanais, eu acrescento o Seabra, que eu acho bom treinador também, mas que se o Atlético contrata o Guanais, Thiago, com 5 derrotas ele é estagiário. Ele só deu certo que era o Mirassol. Se o Atlético fala, aliás, falou isso aí no Seabra. O Atlético Seabra foi uma loucura. Estagiário, péssimo, não serve. É isso. Mas se fala de um treinador português que ninguém nunca ouviu, aí vai lá, estuda o treinador. Esse cara aqui, o trabalho que ele fez no Vitória de Guimarães. A saída de 3 dele é impressionante. Então, cara, é a tal da paciência. O Zubeldia saiu escorraçado do São Paulo, era péssimo, não fazia nada. Um baita trabalho no Agora já é ótimo no Fluminense. Tá fazendo um baita Vamos falar trabalho. já do Flusão. Então, Thiago, eu acho que o nome Lucas Gonçalves não é nesse momento para assumir como técnico do Atlético, mas ele é bom e ele traz uma tranquilidade para que a diretoria trabalhe com calma e escolha bem escolhido e não com pressa, porque a pressa já ferrou. Ainda bem que eu falei ferrou. Com o Atlético e outras oportunidades. O debate tá bom, meio-dia com mais 4 minutos. É a informação pra você. E aí não só do Atlético, né? Isso vale pra todo o mercado do futebol brasileiro. Essa luta que é pra escolher um bom